Se tem um assunto que diz respeito a todo mundo, é política. Se tem uma palavra que está em falta, é ética. Para discutir sobre isso, a gente vai falar com o coordenador do curso de Filosofia do Claretiano Centro Universitário aqui de Batatais, o professor Edson. Professor, muito obrigado por estar mais uma vez aqui participando com a gente. Eu que agradeço a presença de vocês, muito bom estar com vocês. Quando a gente fala de ética, primeiro de tudo, vamos por partes, né? Qual que é o sentido e o que seria a ética? Veja, essa é uma palavra que está no nosso cotidiano, utilizamos ela a todo momento, enfim, mas ela se caracteriza por ter inúmeras interpretações. Vai desde a moral, isso porque muitas vezes nós associamos a ética moral, quando nós dizemos que a pessoa está sendo antiética, na verdade ela está sendo imoral, mas o que seria moral? São os costumes e hábitos relativos ao bem e ao mal que a sociedade estabelece, importantes, diga-se de passagem, né? Mas a ética não é a moral. A ética reflete criticamente a moral. Dito de outro modo, veja, você que nos assiste por meio dos seus pais, professores, padres, pastores, enfim, aprendeu a respeito do que é o bem e o mal. Isso compõe a moral. Agora, a ética, o que ela faz? Ela propõe uma reflexão sobre isso que você aprendeu, tendo em vista que muitas vezes aquilo que você aprendeu, numa situação que você enfrenta, naquilo que nós chamamos de dilemas morais, onde valores entram em conflito, você precisa tomar uma decisão. E a ética propicia elementos para você tomar as melhores decisões a respeito do que é o bem e o mal. E o que a gente mais vê hoje no mundo político são situações deploráveis que fazem uma degradação da sociedade. Pessoas que deveriam representar, deveriam buscar o melhor para a sociedade. Acontece hoje em dia. Veja, eu penso que se existe uma ética, essa ética nós poderíamos dizer que realizada pelos políticos, seria que nós chamamos de egoísmo ético. O que é o egoísmo ético? É aquela em que o sujeito se vê como centro de tudo e aquela em que o sujeito toma todas as decisões tão somente preocupado com aquilo que vai lhe aferir um bem e deixa de lado todos os outros. Logo, com isso, os outros são descartáveis ou meros meios para um fim. Veja, enquanto o indivíduo se beneficia disso, tal como muitos dos nossos políticos, ele pode até achar que isso pode vir a lhe ser um bem. Mas ele não percebe que, ao fazer isso, ele contribui de tal modo para uma degradação da sociedade que a sociedade vai perdendo os seus elementos de confiança, os seus elementos de altruísmo, de alteridade, de esforço coletivo para um bem maior, enfim. Então, eu costumo dizer que o egoísmo ético é um ouro de tolo. Ele pensa que se beneficia na medida em que ele explora o outro, rouba do outro, enfim, mas paulatinamente ele está contribuindo para uma deterioração de tal modo da sociedade que, em breve, não vai mais adiantar ele ficar na sua mansão ricamente protegida, porque os problemas não ficarão do lado de fora, adentrarão a sua casa, enfim. Então, se os políticos, a maioria dos nossos políticos exercitam uma ética em comum, eu diria que é essa, do egoísmo ético. E eu lamento dizer a esses políticos que eles estão contribuindo para o fim de si mesmos e inclusive daqueles que eles prezam. Porque na medida em que a sociedade se deteriora, a deterioração não vai ocorrer tão somente com os pobres, vai acontecer também com os algozes. Isso é de extremo perigo. Exatamente, vamos cada um fazer a sua parte e esse é o puxão de orelha do dia. Sim. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Tá certo. E olha, para você então que está à procura de emprego, veja as dicas do posto de atendimento ao trabalhador.